Meus amados irmãos, irmãs, vamos iniciar fazendo uma oração. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos colocar esta reunião debaixo das tuas santas mãos. Pedimos ao Senhor que venha conduzir essa reunião, especialmente esse tempo da tua palavra. Amado e querido Deus, no nome de Jesus, pedimos que o teu Espírito Santo derrame da sua unção aqui entre nós. Que ele venha verdadeiramente trazer a inspiração sobre a tua palavra, nos nossos corações, na nossa mente, nos nossos ouvidos. Em nome de Jesus, Senhor, nós rogamos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Vamos ler aqui em Hebreus capítulo 8, vamos ler os versículos 1 e 2. Ora, o resumo do que temos dito é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que erigiu o Senhor e não o homem. Vamos prosseguir estudando este assunto. Vamos observar alguns detalhes destes dois textos. Creio que alguns vocábulos aqui já foram examinados por nós. Quando o escritor diz, ora, o resumo, essa palavra resumo significa o essencial, o ponto mais importante de tudo que ele vem tratando nesta epístola é que há um sumo sacerdote no trono da majestade nas alturas. O que quer dizer? Que este é o tema mais elevado da epístola aos Hebreus. Agora, há um outro ponto que eu preciso mostrar para vocês. Quando ele diz assim, tal sumo sacerdote. Essa referência ao Senhor Jesus como sumo sacerdote ocorre 13 vezes nessa epístola. E isto é muito importante, porque você vai ver que são 13 capítulos desta epístola, e há 13 menções, e não apenas menções, nós podemos dizer assim, exposições. 13 exposições acerca deste tema, o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, por favor, preste atenção nisso, irmãos, porque quando nós vemos aqui esta palavra essencial, e depois tal sumo sacerdote, isto é, o cerne desta epístola, o ponto central, o tema desta epístola gira em torno do sacerdócio de Cristo. Agora, vamos a uma palavra muito importante, que diz assim, ainda no versículo 1, que se assentou, a palavra assentou. Essa palavra ocorre 4 vezes nesta epístola. Vamos à primeira ocorrência desta palavra. Do versículo 1, no versículo 3 do capítulo 1, Hebreus 1:3 diz, ele, fazendo referência ao Senhor Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita na majestade nas alturas. Preste bastante atenção, irmãos. Olhe bem, esse versículo 3 diz que o nosso Senhor Jesus, ele, tendo sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aqui nós temos a figura dele como rei. E por que rei? Se você se lembra, este é um sacerdote
rei. No Antigo Testamento, se você observar, a função do sumo sacerdote e a função do rei eram funções bem distintas. Elas não se misturavam. Porém, aqui no sacerdócio de Cristo, essas funções, elas estão juntas. Porque ele é sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, mas também é o rei de Salém. Lembra isso? No capítulo 7, voltando uma página, eu estou aqui no capítulo 8, me perdoe, mas se você está no capítulo 1, versículo 1 diz assim: porque esse Melquisedeque, rei de Salém. Então você está vendo, irmãos, muitas vezes nós lemos a Bíblia e não nos detemos em detalhes tão importantes. Porque ele é um sacerdote por um lado, e ele é rei por outro. Sendo que a função do sumo sacerdote não se mesclava, não se misturava com a função do rei. O nosso Senhor, ele é rei e ele é sumo sacerdote. E aqui, nesse versículo 3, nós podemos dizer que a sua qualificação aqui, aquele que sustenta, aquele que senta na majestade, ele é o rei. Então, a primeira vez que essa palavra assentou ocorre no livro de Hebreus, é para mostrar que o nosso Senhor é o rei sentado no trono de glória. Depois, nós temos essa menção aqui do capítulo 8, versículo 2, quando diz: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Aqui, a figura dele é a figura do sumo sacerdote. A outra referência onde nós encontramos a palavra assentou está no capítulo 10, versículo 12. Diz assim: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício, assentou-se à destra de Deus. Aqui a figura dele é de Salvador. Ele é rei, ele é o sumo sacerdote, ele é o Salvador. Olha a frase: tendo oferecido para sempre um único sacrifício, porque ele é Salvador. Por último, a última vez que encontramos a palavra assentou, está no capítulo 12 e o versículo 2, quando diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Observe, ele diz Jesus, ele não diz Jesus Cristo, ele não diz Senhor Jesus, ele faz uma referência apenas a Jesus. Esta era uma maneira distinta que os escritores neotestamentários usavam para fazer uma referência à humanidade do Senhor Jesus. Não é uma citação qualquer, não é uma citação aleatória, é uma citação distinta. Então ele diz: autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Aqui nós temos uma figura dele como homem. E tudo isso é tão importante, irmãos, porque ele é homem, ele é Salvador, ele é o sumo sacerdote, ele é o rei. Isso é tão importante, extremamente importante, porque toda epístola aos Hebreus vai girar em torno desta bendita pessoa, mostrando as 4 faces do nosso Senhor. As 4 faces. Assim como Lucas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus mostra a face do rei, Marcos mostra a face do servo, Lucas mostra a face do homem, e João mostra a face de Deus, na mesma pessoa. O escritor aos Hebreus, ele vai mostrar 4 faces também do nosso Salvador. Porque, irmãos, 4 faces. O número 4 é o número que dentro da matemática de Deus vai falar da universalidade. Os 4 pontos cardeais
daquilo que gira o universo. Então aqui mostra a universalidade. Uma só face não é capaz de revelar para nós quem é o nosso Senhor, mas 4 faces. Então, essa palavra assentou, ela é muito importante, porque ela vem revelar para nós as 4 faces de uma mesma pessoa. Mas vamos entrar um pouco mais. Hebreus capítulo 8, versículo 2, diz, como ministro do santuário. Então, o que quer dizer? Este que é rei, este que é o sumo sacerdote, este que é o Salvador, este que é o homem, este que está sentado no trono da glória, como homem, como Salvador, como sumo sacerdote, como rei. Aí aqui ele vai dizer, ele é ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor erigiu e não o homem. É em torno desse versículo que nós vamos gastar o nosso tempo nesta noite. Se você observar nesse capítulo 8, não apenas ministro do verdadeiro tabernáculo, ele vai dar uma outra designação do nosso Senhor, que é tão profunda e é tão importante, porém não é o nosso encargo. Não é o meu encargo aqui compartilhar com vocês esse outro ponto tão importante acerca do nosso Senhor. Quando diz aqui no versículo 6, só uma pincelada bem rápida, diz assim, mas agora obteve um ministério mais excelente. Quer dizer, ele é ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo, como sumo sacerdote. Olhe isso, irmãos, é um assunto do capítulo 8. Ele é ministro do verdadeiro tabernáculo. Nesse ministério, ele é o sumo sacerdote. Mas aqui vai dizer que ele tem um outro ministério mais excelente. E que ministério é esse? Mediador de uma aliança melhor, estabelecida sobre superiores ou melhores promessas. É o outro assunto deste capítulo 2. Que lindo é esse, irmãos. Essa palavra mediador, ela vem de um vocábulo grego que significa aquele que se colocou no meio. E isso, irmãos, é importantíssimo. É entender o papel da velha aliança e entender o papel da nova aliança. Por que que Deus teve que fazer uma nova aliança com o homem? Por que que a primeira aliança, ela se tornou, de certa forma, inválida, no sentido que o homem foi incapaz de cumpri-la? Então o homem violou, o homem quebrou esta aliança. Agora, como nessa segunda aliança, nós somos capazes de permanecer nela? Se a primeira nós não cumprimos, e a segunda? Só que na segunda veio um homem, e aqui nós vamos ver essa última menção, seria o caso, não agora. A última menção dele, Jesus, o homem, ele veio como homem, e como homem, ele cumpriu toda a aliança. E o que Deus fez? Deus nos colocou nele. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Então você vai ver isso, que é o segundo tema desse capítulo 8. Então, 2 funções do nosso Senhor: sumo sacerdote, ministro do santuário e o mediador da nova aliança. Lindo. Vamos nos deter nesse segundo ponto aqui, que é onde eu desejo gastar mais tempo com vocês. Para entendermos este versículo 2, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, vocês sabem muito bem que o tema que estamos estudando nesses últimos dias é sobre o santuário celestial, a vida cristã na esfera mais elevada. E, mais uma vez, nós vamos entrar um pouco sobre isso. Estamos vendo o Salmo 23 e outros salmos também. Mas deixe-me deter um pouco mais aqui com vocês. Permita-me mostrar 2 textos. O primeiro está em Hebreus capítulo 2, versículo 17, que faz uma perfeita consonância, uma perfeita harmonia com Hebreus capítulo 7 e o versículo 26.
Vamos ler o primeiro texto. Por isso mesmo convinha, essa palavra já estudamos ela. O sentido aqui é de uma obrigação pessoal. Ele tinha esse dever, dessa palavra convinha, enfatiza o dever dele, o seu verdadeiro ministério. Aqui está a explicação, porque ele teve que vir e fazer o que fez, cumprir toda a vontade de Deus, satisfazer a justiça de Deus. Convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Preste atenção nessa palavra, irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus. Por que coisas referentes a Deus? Porque nunca poderíamos ter um Salvador se a justiça de Deus não fosse satisfeita, se a santidade de Deus não fosse exaltada, se a glória de Deus não pudesse ser colocada nas esferas mais elevadas da sua grandiosidade na vida desta pessoa. Por isso, irmãos, em João 17, quando ele inicia aquela que é considerada a maior oração feita a partir da terra, a oração do nosso Senhor, em João 17, como ele ora, qual o início da sua oração? Ele diz: Pai, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho glorifique a ti. Então ele tinha que fazer com que a glória de Deus, glória esta, que foi profundamente ferida, afetada, em que sentido? Quando o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, expôs a glória de Deus, a santidade de Deus, ao opróbrio, quando comeu daquele fruto da desobediência, quando houve a queda. Isso, de alguma forma, afetou a glória de Deus, porque a glória de Deus é o seu próprio ser, o ser de Deus. Então, se nós entendemos toda a história do Calvário, você imagina tudo que Deus passou ali, contemplando a morte do seu Filho, aquele Filho do seu amor, do seu eterno amor, morrendo por nós, vis pecadores, tomando o nosso lugar na cruz, a ponto do Filho dizer assim: Deus meu, por que me desamparastes? Então, quando você tem todo este cenário da crucificação, você não pode pensar que a queda não provocou algo na glória de Deus, no próprio ser de Deus. Claro que provocou sim. Mas agora, este Filho exaltado, o Filho da glória do Pai, ele vai na cruz e toma o nosso lugar. Por isso essa palavra convinha é tão importante aqui. Em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericórdia, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e não só em relação a Deus, mas também para nós, para fazer propiciação. Então ele não apenas fez uma obra que pudesse satisfazer toda a vontade de Deus, toda a justiça de Deus, mas também para fazer propiciação pelos nossos pecados. Aqui nós temos a grandeza da sua obra. Agora, permita-me adicionar um texto aqui, se você quiser anotar, para você nunca esquecer. No Salmo de número 49, os versículos 7 e 8, está assim: ao irmão, olha que texto lindo, irmãos, ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir. A palavra aqui é comprar, pagar o preço por ele. Ninguém poderá pagar o preço pelo irmão, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, porque o preço, a redenção da sua alma é caríssima, e cessará toda a tentativa para sempre. Podemos sintetizar assim, resumir, parafrasear esse texto: é impossível que alguém pudesse remir o homem diante de Deus, porque a exigência de Deus é tão elevada que ninguém poderia jamais pagar. Então você vê, que texto lindo é esse, irmãos? E aí,
Vamos olhar um outro texto muito especial aqui nesse capítulo 2 mesmo. É o versículo 12. Olha o que diz o versículo 12 deste capítulo 2. Dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Preste atenção, irmãos. Aqui nós temos um salmo, aqui nós temos uma adoração, e que lindo é isso, aos meus irmãos. Se você observar, o escritor aos Hebreus, ele está nesta porção, escrevendo de maneira poética, aos meus irmãos. Agora o nosso Senhor, ele diz, aos meus irmãos, cantarei louvores, hinos. Agora, observe isso, anunciarei o teu nome aos meus irmãos no meio da congregação, e cantarei louvores. Por que agora ele pode cantar louvores, irmãos? Por que ele pode declarar o nome de Deus aos seus irmãos? Ora, outrora nós sabemos que ele nunca teve irmãos, ele era o filho unigênito. Então, quando você lê uma porção tão pequena, que naturalmente passaria despercebido dos nossos olhares, nós não teríamos nenhuma apreciação em contemplar isso. Por quê? Porque não nos chama a atenção, mas irmãos, deveria chamar. Porque o que quer dizer a palavra irmãos aqui? Porque ele está dizendo aos meus irmãos. Isso significa que ele não é mais o filho unigênito, ele passou a ser o filho primogênito. E por que o filho primogênito? Porque ele foi o único capaz de cumprir aquilo que está escrito no Salmo de número 49. Ele pagou o alto preço para redimir a alma dos seus irmãos. Está vendo aí, irmãos? Amém. Agora vamos para o outro texto. O primeiro, Hebreus 2,17. O segundo, Hebreus 7. Por favor. Hebreus capítulo 7. Versículo 26. Vamos encontrar novamente a palavra convinha. Ela faz uma perfeita configuração com Hebreus 2,17. Coloque esses textos juntos aí na anotação da sua Bíblia. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este. Aí ele vai colocar outros adjetivos: santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, e feito mais alto do que os céus. Ele é mais alto do que os céus. Aqui nós vemos a grandiosidade da sua pessoa. No versículo 17 do capítulo 2, está descrita a grandiosidade da sua obra. No capítulo 7, versículo 26, está descrita a grandiosidade da sua pessoa. Irmãos, então o que nós temos aqui? Nós temos dois textos que eles vão explicar para nós aquela palavra que é usada no capítulo 8. Que palavra? Tal. Ele diz assim: temos tal sumo sacerdote. Na gramática em português, se você examinar a palavra tal, em alguns sentidos, ela aparece até numa tônica pejorativa. Não aqui no texto grego. O que significa que esse escritor não tinha como descrever este sumo sacerdote. Mas aqui nós temos dois textos, irmãos, que jorra luz sobre essa palavra tal, sumo sacerdote. Ele é tal. Aí ele vai dizer tal em que sentido? Olha a grandiosidade da sua pessoa. Olha a grandiosidade da sua obra. Esses dois textos vão dizer para nós. Mas amém, irmãos, vamos avançar. Voltemos para Hebreus capítulo 8. Estamos só vendo os vocábulos para a gente penetrar mais na aplicação deste assunto. Hebreus capítulo 8. Aí ele diz assim, versículo 2: ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Verdadeiro tabernáculo. Então, deixe-me repetir mais uma vez. Se você ler Hebreus capítulo 9, versículo 8, capítulo 9, versículo 11,
E capítulo 10, versículo 17, você vai encontrar 3 frases. No capítulo 9, versículo 8, você vai encontrar caminho do santuário. No capítulo 9, versículo 11, você vai encontrar o maior e mais perfeito tabernáculo. E no capítulo 10, o versículo 19, você vai encontrar lugar santíssimo. Todas essas 3 frases, nessas 3 referências, falam de um mesmo lugar. E que lugar é esse? O tabernáculo celestial, onde Cristo é o Rei, onde Cristo é o sumo sacerdote, onde Ele é o Salvador, onde Ele é o homem entronizado. Então, irmãos, veja bem, todas essas 3 frases vão falar da esfera celestial, aquilo que nós chamamos céus. As pessoas chamam de maneira genérica céus, mas nós sabemos o que é os céus. E deixe-me te dizer algo sobre os céus. Escute, o céu não é apenas um lugar. Não escandalize com o que eu estou te falando. Para nós, o céu não é apenas um lugar. O céu para nós é uma condição de vida, é uma condição de experiência e uma realidade. Vou repetir. Céu para nós não é um lugar, não é apenas um lugar. Céu para nós é uma condição de vida. Céu para nós é uma experiência. Céu para nós é uma realidade. Se o céu para nós não for uma condição de vida, não for uma experiência, não for uma realidade, irmãos, nós não conhecemos Cristo. Segundo, nosso relacionamento com Cristo ainda é religioso. Terceiro, tudo que nós vivemos com Cristo é supérfluo, efêmero e superficial. Porque quando o céu passa a ser uma condição de vida, quando o céu passa a ser uma experiência, quando o céu passa a ser uma realidade, aí sim, irmãos, nós vamos aprender a viver a vida cristã de maneira elevada, a despeito de vivermos uma vida afligida, angustiada, cheia de marcas, cicatrizes, frustrações, decepções aqui na terra. É sobre isso que eu quero compartilhar com vocês um pouco. Deixe-me mostrar algo para vocês, por favor. Abram comigo suas Bíblias na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler o capítulo 5. Vamos examinar algumas particularidades desse grandioso capítulo. Olha o versículo 1. Vamos fazer uma exposição. Significa que nós vamos lendo texto após texto, fazendo uma exposição cuidadosa. Diz assim: sabemos que, se a nossa casa terrestre, o que é essa casa terrestre, irmãos? O nosso corpo. É o nosso corpo. Se nossa casa terrestre, desse tabernáculo, então a casa terrestre, o tabernáculo, é o corpo. Se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna, nos céus. Então, observe, nossa casa terrestre desse tabernáculo. Vamos estudar essa frase um pouquinho, irmãos. Aqui nós temos uma descrição do nosso corpo. E quando fala de tabernáculo, casa terrestre, tabernáculo. Qual a diferença da casa terrestre para o tabernáculo? Porque a frase casa terrestre é diferente da palavra tabernáculo. Porque a casa terrestre é uma descrição generalizada do nosso corpo, porém tabernáculo não. Quando ele fala desse tabernáculo, ele está falando corpo, alma e espírito. Porque lembre-se, o tabernáculo tinha 3 repartições: átrio, lugar santo e lugar santíssimo. Então, quando ele fala do tabernáculo, ele está falando das 3 partes do nosso corpo, ou do nosso ser, corpo, alma e espírito. Mas tudo bem, observe essa palavra, desfizer, se desfizer. Se você examinar essa palavra numa gramática original, o termo aqui é genérico. Mas, vamos ler o versículo 2 e o versículo 4. Olha o versículo 2.
Porque quando gememos nessa morada, que é uma referência ao tabernáculo, ao nosso corpo, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Então veja bem, porque quando gememos no nosso corpo, no nosso ser, nós gememos. Agora, olha o versículo 4. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, que é a mesma coisa que ele está falando ali, no versículo 1, no versículo 2, quando gememos nessa morada, a palavra morada aqui, é a mesma palavra para tabernáculo. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, nessa morada, nesta casa terrestre, gememos com tristeza. Está vendo aqui? Quando você pega o versículo 2 e o versículo 4, você vai encontrar, neste tabernáculo gememos, nesse tabernáculo gememos angustiados. Agora você entende? Essa palavra desfizer, como eu disse, se você examiná-la, dentro de uma concordância bíblica, que aborda o termo no original, você vai ver que o sentido é genérico, da ideia de destruir, de acabar, de chegar ao seu fim. Porém, aqui neste contexto, essa palavra não está falando de destruição, está falando o seguinte, que nesse corpo, quando esse corpo for destruído, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, quando aqui nesse corpo, esse corpo se desfizer, vamos ler o texto novamente. Olha o que ele diz, porque sabemos que se nossa casa terrestre, deste tabernáculo, chegar ao ponto de gemer angustiados, de sofremos aqui nesse corpo, e é o que nós mais temos sofrido, irmãos. Nosso Senhor não nos enganou, Ele disse, neste mundo vocês terão aflições, e nós temos tido, irmãos. Qual é o cristão que não sofre? Qual é o cristão que não padece? Qual é o cristão que não chora? Qual é o cristão que não sente dor? Qual é o cristão que não se angustia? Qual é o cristão que não se frustra? Esse evangelho indolor não é evangelho, irmãos, é uma enganação. Mas é isso que a Bíblia quer equilibrar. É isso que Paulo está dizendo aqui neste capítulo 5. Quando neste corpo nós sofremos angústias, quando aqui nessa morada nós gememos. Isso é muito importante, irmãos. Nós vamos estudar isso com mais, posso dizer assim, com mais profundidade. No Novo Testamento, existem 6 palavras aqui para esse termo gememos. Se você observar, todas essas 6 palavras, elas são sinônimos para gememos. E o que você consegue extrair dessas palavras, que são sinônimos aqui do termo gememos, no texto grego? São 6 palavras, que elas funcionam como sinônimos. Vou citar: derramar lágrimas, chorar silenciosamente, dar expressão formal de pesar, chorar em voz alta como uma criança, dar expressão verbal de sofrimento. É tudo que se extrai dessas outras 6 palavras que são sinônimos deste termo, gememos. Irmãos, honestamente, não temos passado por esses vales, onde você tem chorado silenciosamente, onde você tem chorado às vezes como uma criança. Muitas vezes você tem verbalizado sofrimentos, angústias, dores, decepções. Então avancemos um pouco mais. No versículo 2 ele diz: e por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando ou desejando, por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Vamos, mais uma vez, com todo cuidado, examinar aqui. Primeiro, observe o vocábulo aspirando. Significa desejar ardentemente. 9 vezes, em todo o Novo Testamento, você vai encontrar esta palavra. Desejar ardentemente. Vamos tomar um exemplo aqui, talvez venhamos concluir essa palavra neste exemplo. O exemplo de Paulo em 2 Coríntios, capítulo 12.
Deixe-me citar aqui esse texto, se você quiser abrir. No versículo 1 do capítulo 12, Paulo diz: se é necessário que me glorie, ainda que não me convém, passarei às visões e revelações do Senhor. Deixe-me parar nesse texto para levar você a entendê-lo. Irmãos, se você ler com todo o cuidado, o capítulo 11 especialmente, você vai ver uma exposição que Paulo faz. Alguns chamam isso de uma apologia de Paulo ao seu ministério. Eu penso que não é o ministério que ele está fazendo apologia, mas ao testemunho de Cristo e à obra de Deus. Ele não estava tendo em vista ele, mas a obra de Deus por meio dele. Ele não estava tendo em vista a sua vida, mas o testemunho de Cristo na sua vida. Então, quando você lê o capítulo 11, fica muito claro isso, irmãos, muito claro. Sem o entendimento do capítulo 11, o capítulo 12 se perde, e nós vamos ficar no pântano da especulação, e não vamos entender o que Paulo está falando sobre o espinho na carne. Eu tomei aqui uma versão, mas deixe-me ler na versão aqui, Reina Valera, depois eu vou ler numa outra versão. Eu gosto muito de recorrer a essa versão, embora ela é uma versão com uma tradução, alguns chamam uma tradução mais livre, porém, ela foi feita por um grande estudioso dos termos gregos e hebraicos, Eugene Peterson. Ele escreveu uma Bíblia chamada A Mensagem. E nessa Bíblia, irmãos, ela está escrita de uma forma parafraseada, mas é curioso, se você conhece os vocábulos originais, você vai ficar perplexo como ele traduz esses vocábulos nos versículos. E a conclusão final de cada leitura, às vezes é muito mais significativa do que os textos de João Ferreira de Almeida que nós temos. E até mesmo na Reina Valera, que é uma versão que eu considero muito. Então deixe-me ler primeiro os versículos 7 a 10, aqui de 2 Coríntios 12. Para que não me exaltasse pela grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, para que eu não me enalteça demais. Acerca disso orei 3 vezes. Roguei ao Senhor que tirasse de mim. E ele disse: minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade, antes gloriar-me-ei ainda mais em minhas fraquezas, para que habite em mim o poder de Cristo, pelo qual, por amor de Cristo, comprazo-me nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições, nos apertos. Preste atenção nisso, irmãos, que ele está falando do espinho na carne aqui. Irmãos, eu já vi livro escrito para falar do espinho na carne de Paulo. Só baboseiras, perdoe minha palavra. Quantos cristãos gastaram anos fazendo pergunta o que é o espinho na carne de Paulo? Eu fico me perguntando o que essas pessoas estavam lendo, a Bíblia ou o quê? Está claro aqui. Então ele está dizendo: para que habite em mim mais o poder de Cristo, pelo qual, por amor de Cristo, compraz-me nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições, nos apertos, porque quando sou fraco, então sou forte. É o que ele está dizendo. Agora, permita-me ler estes mesmos textos aqui na versão A Mensagem, versículos 7 a 10. Preste atenção. Por causa da grandiosidade daquelas revelações, para que eu não ficasse orgulhoso, recebi o dom de um obstáculo. Sabe como ele chama o espinho na carne? Dom. O dom de um obstáculo, que me mantém em contato permanente com as minhas aflições. Impressionante isso, irmãos. Para que serve o espinho na carne? Para que eu tivesse um contato permanente com as minhas limitações. Aí ele diz assim: o anjo de Satanás fez o melhor que pôde para me derrubar, mas o que conseguiu foi me colocar de joelhos. No princípio, eu não pensava nele como um dom. Eu pedi a Deus 3 vezes que o removesse, mas ele disse: minha graça é o bastante, é tudo o que você precisa, minha força brota da sua fraqueza. Assim que eu ouvi isso, achei melhor me resignar. Desisti de ficar pensando na limitação e comecei a apreciar o dom.
Foi uma oportunidade para que a força de Cristo trabalhasse na minha fraqueza. Agora, enfrento com alegria. Preste atenção nisso, irmãos. Enfrento com alegria as limitações, com tudo que me torna pequeno, abusos, acidentes, oposições, problemas. Simplesmente permito que Cristo assuma o controle. E quanto mais fraco me apresento, mais forte me torno. Que lindo, né, irmãos? É impressionante. Quando eu li isso, sabe qual foi a minha palavra de gratidão a Deus? É tudo que eu precisava de ouvir nessa hora. A palavra de Deus, irmãos, é uma riqueza inesgotável. Você não precisa de um psiquiatra, você precisa disso aqui. Você não precisa de um psicólogo, você precisa de colírio. Amém? Que lindo é isso aqui. Você pode estar lá no poço, se essa palavra entrar, é tudo o que você precisa. Então, observe, vamos ler com mais atenção. Por um lado, Paulo tinha esse dom, que é um espinho, mas é um dom, é um obstáculo. O dom de um obstáculo que ele descreve aqui, no capítulo 11, os versículos 25 a 30. Vem comigo agora. Você vai ver que ele resumiu aqui no capítulo 12, em palavras, o que ele vai expor com tantos detalhes. Se você lembrar aqui, versículos 9 e 10, do capítulo 12, tem tudo a ver com o que eu vou ler para vocês. Versículos 25 a 30, ele diz assim: 3 vezes fui fustigado, a palavra aqui é açoitados, 3 vezes açoitado com varas, 1 vez apedrejado. Isso aqui foi lá em Tessalônica, ele foi dado como morto. Em naufrágio, 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, uma noite toda e um dia todo, ele passou na voragem do mar, talvez agarrado a tábuas, ou alguma outra coisa, ele ficou no mar, sofrendo frio. Versículo 26, em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos de patrícios, em perigo entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos. Versículo 27, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes. Fome, sede, em jejum, muitas vezes, em frio, nudez. Versículo 30, se tenho de me gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Agora, irmãos, você vê que este homem aqui, que é Paulo, ele está falando disso, irmãos. Ele está falando dessa vida terrenal que todos nós vivemos. Você acha que a sua vida é difícil? Eu acho que a minha é difícil, irmãos. Mas os meus problemas só são difíceis para mim. Quando eu vejo um irmão e vejo o que ele está passando, eu penso, meu Deus, meu problema é tão pequeno. Mas é pequeno para o irmão, mas para mim ele é muito grande. Agora, olha a vida desse homem. Qual é o segredo aqui, irmãos? Qual foi o segredo deste homem? Será que algum de nós aqui pode dizer que já sofreu o que esse homem sofreu? Eu creio que não. Eu creio que nenhum de nós aqui sofremos o que esse homem sofreu. Aí, agora você vai ver o outro lado. Ele tinha uma vida dupla, uma vida terrenal e uma vida celestial. Quanto à vida terrenal, ele descreve nesses textos e depois nos versículos 9 e 10 do capítulo 12. Uma vida cheia de perigos, de açoites, de rejeições, de afrontas, de perseguições, de naufrágios, tantas coisas, irmãos, coisas pelas quais eu nunca passei. Essa era a descrição da sua vida no sentido horizontal, mas ele tinha uma outra vida, dentro dessa vida, que era a vida celestial. Aí nesta vida, ele vai dizer aquilo que ele falou lá em Filipenses capítulo 3, versículo 20. Lembra de Filipenses 3, 20? Eu vou citar para você. Ele diz assim, pois a nossa pátria, a palavra aqui é cidadania
cidadania está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador Jesus Cristo, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pegue a primeira parte, a nossa cidadania é celestial. Irmãos, isso os cristãos, nós temos esquecido, irmãos. E porque nós temos esquecido a nossa cidadania, nós temos nos deixado levar pela depressão desta vida, pelas angústias, que elas não cessam, irmãos. Quantas vezes nós temos chorado profundamente, lamentado profundamente, ok, mas é só isso que você tem? Só um mundo de lamentações? Ou você consegue transcender tudo isso e dizer, como disse o salmista no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Como diz Paulo, conheço um homem em Cristo, não sei se no corpo ou fora do corpo, mas ele foi até o terceiro céu. O terceiro céu, irmãos, é o santuário onde Cristo está como nosso sumo sacerdote. É o trono onde ele está sentado como rei. É o lugar que ele ocupa como nosso representante, como homem, onde ele entrou, porque ele é o nosso Salvador, e por isso ele abriu o caminho para nós. É este o terceiro céu. Esta é a nossa cidadania. Nós temos perdido conexão com isso, irmãos. Temos perdido. Nós temos limitado a nossa vida a uma realidade terrena, a uma vida superficial espiritualmente, uma cabeça inchada de conhecimento, mas uma vida pobre na experiência. O céu, para nós, é uma condição, é uma experiência, é uma realidade. Sabe o que era para Paulo? Tudo isso. Como foi possível este homem não sucumbir a tantas provas? Como foi possível ele conviver com tantas reprovações, com tantas rejeições, com tantas dores, e continuar sendo um gigante espiritual, se eu posso dizer isso? Como foi possível? É porque ele conheceu a sua realidade celestial, é porque ele viveu essa experiência. Irmãos, este é o segredo da vida de todos os heróis da fé. Todos aqueles que nós olhamos para trás, podemos pensar como esses homens, como essas mulheres foram capazes de viver tal fé, como diz Paulo ali no capítulo 5 e o versículo 7 de 2 aos Coríntios, não andamos por vista, andamos por fé. Por vista, o que eu tenho diante de mim? Este é o mundo. Mas o que a fé me faz? A fé me faz entrar nas realidades celestiais. Vocês estão me entendendo, irmãos? Eu estou falando grego. É isso. Eu creio que essa é a prova cabal da nossa salvação. O cristão vive a realidade da vida natural e a sobrenaturalidade da vida celestial. Então, de maneira natural, vivemos aqui, convivendo com tudo aquilo que nos aflige, nos aperta, nos entristece, nos fere, nos magoa, nos limita, como qualquer outra pessoa. Só que nós temos algo que as outras pessoas não têm. Nós temos uma porta celestial. Por isso que o salmista disse, uma coisa eu buscarei, ansiosamente, que eu possa morar na casa do Senhor. Que casa é essa, irmãos? Os lugares mais elevados da glória de Deus. Eu sei que é difícil a gente entender isso, mas isso está na Bíblia, não é num texto não, são centenas de textos. E nós estamos procurando examinar cada um deles. Romanos 8, 23, Paulo faz uma citação bem parecida com este versículo 2, de 2 aos Coríntios 5. Ele diz assim, e não somente ela, ele está falando da criação que geme. Ele diz que a criação geme, aguardando a sua restauração. Ele diz, não somente a criação geme, ele diz, nós também gememos, nós que temos, olha essa frase, as primícias do Espírito. Escute isso, porque nós vamos precisar dessa frase. As primícias do Espírito, igualmente gememos no nosso íntimo. Nós gememos no nosso íntimo. Nós choramos silenciosamente. Nós gritamos como uma criança. Nós gememos no nosso íntimo. Aí ele diz assim, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo.
Irmãos, que gemer é esse aqui? Por que nós estamos gemendo? Por que existe essa ansiedade que o nosso corpo um dia seja transformado? O irmão John MacArthur, ele diz assim: a minha mais profunda expectativa quanto à realidade celestial na volta de Cristo, não é um dia contemplar as portas de pérolas, e nem tampouco andar nas ruas de ouro e contemplar o rio de cristal da glória vindoura. Nada disso. O meu maior desejo é saber que um dia eu vou viver num corpo sem ter o menor sentimento de pecado. Percebe, irmãos? Porque não é difícil mesmo. Não é difícil. Esse corpo aqui, tão limitado ao pecado. Como nós temos sido escravizados, irmãos, na mente, por dentro, por fora, todos os lados, ataques. Você sente a vulnerabilidade da sua carne. Como diz Paulo em Romanos 7, 24, miserável homem que sou, quem vai me separar do corpo dessa morte, esse corpo do pecado? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal está diante de mim. Isso é, eu tenho uma disposição para o pecado. Nós temos uma dificuldade de ter disposição para a oração, disposição para o jejum, disposição para a palavra, mas você vê a facilidade que nós temos disposição para o pecado? Não precisa nada. A nossa disposição é inerente, está aqui. Qual é o cristão, irmãos, que tem o Espírito Santo habitando dentro dele, o convencendo do pecado a todo tempo, não está gemendo na hora dessa? Geme, irmãos. É impossível você ajoelhar diante de Deus e você não abrir a boca e dizer assim: Senhor, a primeira coisa que eu quero te falar, perdoa-me, lava-me, porque você fica incomodado com a presença de Deus na sua vida de comunhão com Ele. E por quê, irmãos? Esse é o nosso gemido. Só se for um cristão morto, que ainda não experimentou a habitação do Espírito para não sentir nada. Seja o que você vê, seja o que você ouve, seja o que você fala, seja o que você toca, tudo isso, irmãos, nos contamina, e a gente sente mal diante de Deus. E por quê? Porque o Espírito Santo está aí, nos incomodando, nos convencendo. E você está lutando, você não para de lutar, você sente que essa guerra é desigual e parece que ela não acaba, e você grita: vem logo, Senhor Jesus. E às vezes o grito não é porque você quer que Ele venha, é porque você quer ir para nunca mais habitar nesse corpo de pecado, e você poder contemplar a face dEle da maneira mais pura, como se o pecado jamais tivesse habitado você. Então, irmãos, vamos avançar um pouco mais. Retornando aqui para 2 Coríntios, capítulo 5. Olha o versículo 13, irmãos. Se vocês puderem me emprestar só alguns minutos, para a gente concluir aqui. Versículo 13. Se todavia fomos encontrados vestidos e não nus. Pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados. Não porque queremos ser despidos. A palavra aqui traduzida melhor é: não porque queremos ficar livres desse corpo, não é, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. A palavra vida aqui é zoe, pela vida de Deus. Isto é, o que eu quero, o que nós desejamos, irmãos, é que a vida de Deus nos tome completamente. Eu creio que esse versículo descreve a expectativa que devemos ter da redenção do nosso corpo, que é a última fase da nossa salvação. Nosso espírito foi salvo, nossa alma está sendo salva, e um dia nosso corpo será totalmente salvo. Paulo trata deste assunto em outras porções. Deixe-me citar rapidamente para vocês. O primeiro texto eu já citei, Romanos 8, 23. O segundo também eu já citei, Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. Ele vai falar disso, da salvação do nosso corpo. E a última porção está em 1 João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, porém, ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos, seremos semelhantes a Ele. Está vendo, irmãos? Você tem essa esperança. Agora nós temos que observar, nesse corpo, tabernáculo, gememos aflitos, mas graças a Deus nós temos uma viva esperança.
que um dia esse corpo mortal será absorvido pela vida de Deus. Aí você vai encontrar uma exposição doutrinária, não é um texto, vários. 1 Coríntios capítulo 15, os versículos 52 a 54. Aí Paulo vai falar sobre o estágio final da salvação do nosso corpo, com todos os textos que eu citei para vocês. Meus irmãos, nós iríamos entrar no versículo 5, só vou citar e aqui eu termino. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isto. Eu quero estudar com vocês essa frase, preparou para isto. Nós estamos preparados para isto. Outorgando-nos o penhor do Espírito. Ah, irmãos, esse versículo é impressionante, porque ele vai nos mostrar um aspecto da obra do Espírito Santo tão grande, que talvez nós não tenhamos nos dado conta. Porque eu sei que pensar nesse tabernáculo celestial, pensar dessa maneira como tudo isso está exposto no livro de Hebreus, nós não nos sentimos capazes, nós não nos sentimos habilitados, nós nos vemos tão pequenos, tão incapazes de fazer isso. Como entrar no santuário da presença de Deus? Como desfrutar de tudo isso, irmãos? Como nós vemos aqui em 2 Coríntios capítulo 12. Aí agora Paulo vai nos dar uma chave, irmãos. Não é uma chave, é pouco dizer uma chave. Ele vai nos escancarar o verdadeiro caminho. Como é possível isso? Ele diz aqui nesse texto, ele diz, Deus preparou isso para nós. Essa é a razão porque Ele deu o Espírito Santo como penhor. Essa palavra penhor, ela tem um grande peso em tudo isso, irmãos. O penhor é aquele primeiro pagamento, a palavra aqui no grego é arrabon. É o primeiro pagamento que se faz quando se adquire algo muito precioso. Então o que a pessoa faz? Ela dá aquela entrada, depois vai trazer o pagamento final. Então ela deu a entrada, agora adquiriu propriedade, só que ainda não pagou tudo. Então ele diz que o Espírito Santo é esse pagamento inicial, mas não é isso que ele quer dizer, irmãos. A palavra aqui não tem nada a ver com transação financeira, mas a palavra primícias. Lembra? Nós que temos as primícias do Espírito, isto é, nós já temos o antigozo daquilo que um dia nós vamos desfrutar. É como eu dizia para minha esposa quando nós estávamos vindo para cá. Então a gente olha para a nossa vida e vê tanta tristeza, vê tanta luta, vê tanta coisa ruim. Falávamos de um casal de ateus. Então eu disse que o ateu é muito infeliz, ele é muito triste, porque ele não tem nada que alegra ele vive de momento e se tiver alguma coisa para alegrar. Nós, irmãos, olhamos na visão vertical, a gente vê tanta coisa difícil. Vemos doença no nosso corpo, você olha um irmão que está doente, sofrendo com uma doença terminal. Semana passada eu estava tendo comunhão com um casal que tinha acabado de perder um filho, irmãos, um filho. Então aquela mãe estava com o coração dilacerado na minha frente. Então você lida com pessoas que estão sofrendo ao extremo. Este é o mundo vertical. Mas nós temos um mundo celestial. Nós temos uma porta aberta. E você pode entrar, e a oração é uma coisa tão poderosa, quando você fala, Abba, Pai, quando você diz, Deus meu, quando você diz assim, meu Senhor, irmãos, todo aquele espaço que os físicos, matemáticos, os astrônomos não conseguiram ainda entender, eu e você conseguimos diminuir isso em frações de segundos. Onde as grandes façanhas da astronomia, os grandes projetos não conseguiram alcançar nem um milésimo disso, nós conseguimos entrar em frações de segundos, nós conseguimos sentir uma presença, uma doce presença, que nós chamamos isso de graça. Por um lado está ali aquele dom, aquela cruz, aquele espinho trabalhando, mas por outro lado você pode entrar no santuário da presença de Deus. Você pode desfrutar de um gozo, de uma alegria. E é isso que ele vai dizer aqui, irmãos. Então eu não posso agora entrar neste assunto, porque demandaria muito tempo. Mas se o Senhor permitir, na próxima oportunidade que nós nos encontrarmos, nós vamos estudar esse texto e vamos compreender algo tão maravilhoso sobre a obra do Espírito Santo.
Aí a gente vai ver aquele versículo lá de 2 Coríntios capítulo 2. Aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e jamais penetrou no coração do homem. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí nós vamos entender qual é o papel do Espírito Santo nesse versículo, e ligar aquele versículo com esse, e com tantos outros, que nós vamos ver, irmão, nossa vida não é pobre, irmãos. Nossa vida não é vazia. Se você está tendo uma vida pobre, uma vida vazia, na esfera espiritual, a culpa é sua. Você está padecendo de ignorância, de incredulidade. Mas se você quer ser liberto da incredulidade, da ignorância, ore agora a Deus. Ele vai te mostrar. Ele não vai tirar o espinho da sua carne. Ele não vai. Mas você vai experimentar algo da graça dele que você nunca experimentou. Aí você vai ver como a força de Deus trabalha na sua fraqueza. Como Deus enfraquece essa carne, que nós precisamos sim, irmãos, de ser enfraquecidos na nossa carne, porque ela é muito forte, e ela nos domina, é ela que nos impede de amar a Deus, é ela que nos impede de orar, é ela que nos impede de jejuar, é ela que nos impede de ter comunhão, é essa carne, irmãos, essa maldita carne, que ainda está aqui, irmãos, essa natureza caída, que não converte, ela está aqui, mas Deus quer enfraquecê-la, por meio desse dom, por meio desse espinho, para que nós possamos experimentar as esferas mais altas do poder de Deus. Eu não estou pregando, irmãos, historinha para vocês, eu estou pregando naquilo que piamente eu creio, aquilo que eu sei que pode salvar a nossa vida, nos ajudar a viver uma vida espiritual neste mundo. Que Deus os abençoe. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos.